Sejam bem-vindos ao Esteticast, o bate-papo na varanda que vai debater a estética de uma forma científica, profissional, ética, e a gente vai aqui, junto com essa galera bacana que está vindo conversar comigo, desconstruir alguns padrões e trazer para a nossa vida real a problemática da estética hoje como imposição da sociedade. O meu primeiro programa é com uma pessoa incrível que eu conheci há um tempo atrás quando fui comprar um look, e depois ela comprou a ideia do projeto e eu fiquei muito feliz que a Bia foi assim muito receptiva e adorou e tá aqui comigo hoje. Essa pessoa maravilhosa é formada em marketing e atua no mercado varejo há 17 anos, não é isso? Isso mesmo. E hoje ela é empresária e dona da Via Bella, a responsável pelos looks que vocês vão ver nesses programas que vêm a seguir, de hoje e outros que estão por aí. Bia, é um prazer te receber aqui, saber que você comprou essa ideia, e eu quero te dizer o seguinte, que além da dona da Via Bella, você é uma pessoa que inspira, que transmite uma energia super gostosa pra gente que entra na sua loja como cliente, que você com a sua equipe bota a gente aqui com autoestima, que você é encantadora. E eu tô muito, muito feliz de ser a Via Bella que está comigo nesses programas. Muito obrigada. Bom, Ana, eu que agradeço. Primeiro pelo convite, né? Maravilhoso. Confesso que Respira. Não estou muito acostumada com câmeras, né? Com entrevista. Eu falo que eu sou uma pessoa com câmera e uma pessoa sem câmera. Todo mundo, minha filha, todo mundo. Eu fico nervosa, apesar de ser muito extrovertida, né? De ser uma pessoa muito comunicativa. A câmera, ela meio que me paralisa. Mas não, vai ser só um bate-papo, então eu topei esse desafio, me desafiar, porque a gente tem que estar em constante evolução, né? E eu me desafio todo o tempo. Ser empresária já é se desafiar, né? Exatamente. Mas muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui hoje com você. Nada, eu que me sinto honrada por toda essa trajetória. Eu acho que a minha história com a moda, a gente já conversou um pouco sobre isso, a minha história com a autoestima, com o espelho, com a roupa, você tem que ser a abre-alas desse programa que eu espero, né, que transforme vidas. Com certeza. Eu quero muito que o Esteticast leve uma mensagem para as pessoas de que nós somos mais do que o padrão que a sociedade impõe pra gente, pode fazer com a gente. Então, vamos quebrar isso e vamos assumir a nossa identidade, assumir a nossa personalidade, assumir a nossa essência. E eu me senti muito à vontade na Via Bella e eu fiquei muito feliz que a Via Bella, e você, óbvio, comprou essa ideia, abraçou essa ideia, né? Então, vamos juntas. Vamos, bora. Bora? Então, tá bom. Então, eu quero saber de você. Tudo pela estética? Então, esse tudo é muito variável, né? Porque o que é tudo pra mim, o que é tudo pra você? Eu acho que tudo pela estética dentro daquilo que eu idealizei pra mim e tudo pela estética do que você idealizou pra você, né? Como você falou dos padrões, eu acho que quando a gente entra nesse mundo de estética, às vezes a gente se torna um pouco de julgador, né? Porque o outro tá exagerado, mas às vezes o outro tá dentro daquilo que ele idealizou pra ele. E eu tenho uma idealização pra mim, então, no meu ponto de vista, depende. Depende do tudo, depende da pessoa, depende do que você idealizou e do que eu desejo. Então, sim e não. Uhum. Sim e não, depende da pessoa mesmo. Então, vai muito dessa variável mesmo, é o meu ponto de vista, dentro desse tudo pela estética. Vale se tá dentro do que eu planejei pra mim. Desde que você mantenha os seus valores, Com certeza. A sua personalidade, ou seja lá, né? Que seja tudo. Sim, não é isso? Exato. Nessa linha aí, acho né? que é muito pessoal, né? Porque às vezes a gente quer sair do padrão, né? Sim. A gente pensa assim, não, vamos sair da caixa. Uhum. E quando alguém sai da caixa, dentro da nossa caixa, a gente olha para aquela pessoa, nossa, mas não tá
né? E eu acho isso muito individual. A estética hoje, né, a gente botar é uma imensidão de fatos, de fatores, de circunstâncias, enfim. Mas eu acho que é pessoal mesmo, assim, não agredir naquilo que eu sou, quem eu planejo ser, vale tudo. É mas isso que eu acho que é o cerne aí da questão. Ok tudo, desde que não seja para agradar os outros. Isso, acho que se tá dentro de mim aquilo que eu planejei, é isso aí. Tudo para mim. Agora, se não tá tudo para mim, seja para impressionar outros, aí não. Aí não vale tudo. Aí eu acho que eu concordo. Porque o que me incomoda nesse tudo pela estética é ter que passar maquiagem porque eu tenho que vender uma imagem. Ter que botar botox porque vou parecer... Entende? Pra mim é isso. Se esse tudo é o que me completa, me complementa, me faz feliz, então concordei com você. Exatamente. Achei bacana esse ponto de vista. Acho que eu vinha com uma coisa muito radical. Não, tudo pela estética de jeito nenhum. Mas é uma ponderação muito madura. Acho que é muito individual. O meu tudo não é o seu tudo, né? Com certeza. Então, acho que meu ponto de vista... Quando você me mandou, né? Eu, no meu primeiro momento, não. Com certeza não. Já logo imaginei 1 milhão de coisas, né? Depois, avaliando, eu falei... O que é tudo? O que é tudo pra mim? Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa, abrange muitas coisas, né? Até porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua individualidade, né? Por exemplo, né? Às vezes uma pessoa, um botox, pra mim não é algo que me acrescenta em nada, né? O outro é muita coisa, porque importante. mexe com a autoestima. Então, acho que depende muito disso, da individualidade de cada uma mesmo. Então, muito sim bom. e não. É isso aí. O caminho do meio. Isso aí. Né? Sempre. Exato. É o melhor caminho. Então, eu estou conversando com uma empresária, é a primeira empresária que vem, e que tem um projeto, né? Você pretende franquear a sua marca, e eu também quero franquear a minha. Então, acho que a gente se alinha aí nessa perspectiva, e nesse sonho. E a sua loja tem um nicho. Ela é focada até o tamanho 46, mais ou menos. 46, 48 no máximo. No máximo. Não atende plus size e tal, aquela conversa que a gente teve. Como que você vê isso no mercado? É um posicionamento da marca? É uma estratégia de mercado? Como que você coloca isso, considerando a questão da estética, da exclusão, da individualidade, né? Algumas pessoas me questionam muito, né? Por que não plus size, se hoje é uma demanda muito grande, né? Como você disse, a gente estabeleceu, né, um nicho dentro da nossa loja. E a gente entendeu que a gente não é uma loja de departamentos, digamos assim, né? Não dá pra gente atender tudo e todo mundo. E eu acredito que, na pergunta, as duas coisas. É um negócio, mas também um posicionamento nosso. A gente determinou isso mesmo, né? Essa compra mais assertiva, até porque já é mais o perfil do nosso cliente. De maneira nenhuma uma exclusão, sim, né? Sim. Tipo assim, não vou vender acima de 48 de jeito nenhum. Hoje o meu posicionamento é para atender do 36 até o 46, 40. Algumas peças, né, como tem essa variação às vezes Sim. de marca, sempre abrange um pouquinho os tamanhos. Mas até esse tamanho, um posicionamento nosso mesmo, onde a gente entendeu o nosso público, onde a gente tem sido mais assertivo com esses clientes, né? Então, a gente determinou por conta disso. Porque a gente também entende que existe mercado para todo mundo, Sim. né? E eu acredito que temos muitas lojas maravilhosas na nossa cidade que vendem plus size, com roupas maravilhosas, que talvez, se eu incluísse isso dentro do meu espaço, eu deixaria, além de deixar para o outro vender, digamos assim, Sim. eu não conseguiria abraçar todo mundo. Porque pela estrutura da loja, né, de não conseguir ter todas essas numerações, e também por uma questão de ser mais assertiva mesmo no meu nicho, Como negócio, pensando
fora a estética, né? Como negócio, essa definição de nicho faz toda a diferença. Para mim, sim. Né? Para o meu mercado hoje, sim. Para mim, porque você principalmente foca nas tuas compras, não é isso? Minha compra é mais focada, né? A gente hoje conseguiu determinar um público de 25 mais, né? Com mulheres mais profissionais, com advogadas, médicas, dentistas. Nossa loja não considera uma loja com valores muito, né, de roupa. Um ticket super acessível. Um ticket médio muito acessível, sim. Mas também não é uma loja para um público baixa renda. Baixa renda, exatamente. A gente atende pessoas com poder aquisitivos ok, mas também conseguimos atender outro público que, parceladinho, né, fica tudo certo. Com certeza, com certeza. Mas a gente entendeu também que o nosso, ali de 25 até 50, 60, a gente conseguiu encontrar dentro do nosso negócio esse cliente. E sem dizer que os nossos produtos, eles têm uma lógica, né? Assim, vão visitar a loja, vocês vão conhecer que a gente tem ali as nossas araras, elas são todas planejadas, a gente separa a loja por cores, para estrategicamente mesmo, né? Para o cliente, às vezes, saber uma combinação, com o que ele vai ornar aquela peça. Então, tudo na loja é pensado de forma estratégica mesmo. E a gente realmente determinou esse público e esses tamanhos por a gente entender que é quem a gente quer alcançar. Então, esse é um olhar puramente empresarial e estratégico. Com certeza. Isso é importante num negócio, Com né? certeza. Você, como empresária hoje, você como atuante no varejo há 17 anos, eu vou fugir do nosso script. Bora. Você como atuante de varejo, sempre com moda? Sempre com moda. Sempre. Comecei muito novinha, né? Comecei com 16 anos e ali fui alcançando alguns degraus, né? Fui subindo. E com meus 18 anos, eu trabalhei numa loja muito conceituada na cidade e trabalhei por quase 10 anos, onde ali foi a minha escola e com moda feminina, né? E ali a gente trabalhava com roupas, calçado, e a cliente já saía pronta, né? Já era com o look completo, cinto, bolsa e sapato, Oxi. Ou seja, era tudo... E ali foi a minha escola, né? Ali eu aprendi muito e dali eu recebi outras oportunidades, onde eu pude... Na verdade, sempre moda não, porque eu trabalhei com coisa de celular. Quando eu fui embora, recebi uma proposta, fui com a cara e a coragem em busca de experiência, de novidade. Bom. E fui para um outro mercado totalmente diferente, de tecnologia, e aprendi muito. Não foi um mercado que eu me adaptei, não dei continuidade, porque realmente não foi o coração bateu, né? Eu acho que quando a gente tem um talento, um dom, as coisas vão abraçando a gente, sim, né? E ali, mas valeu super pro meu aprendizado, com certeza. E aí fui alcançando outras coisas, trabalhei dentro de atacado também, que hoje eu vejo que fez toda a diferença, porque... Seu olhar é outro. Eu falo que, assim, Deus preparou todo o terreno, né, para que a construção pudesse ter sido feita, né, porque eu trabalhei no piso de loja, limpando o chão, vendendo, o estoque... Fui para o atacado, fui ver como que era esse mercado, que antes eu atendia, né? Eu vendia para o cliente final. Hoje eu atendia o lojista, né? Quando eu trabalhei no atacado. Então foi todo um processo, assim, até você olhar dos dois lados é importantíssimo. Com certeza. E eu acho que é isso. Foi muito bom. Tem sido, né, desafiador esse mercado. Mas ser empresária no Brasil, filha... É uma montanha russa. Mas eu vejo que o preparo foi muito importante para que hoje eu pudesse ter o meu negócio. Talvez se eu não tivesse tido todas essas experiências, talvez eu não estaria tendo sucesso no meu negócio, não entenderia, né, toda essa questão estratégica de planejamento. Talvez eu queria abraçar todo mundo, talvez eu teria bolsa, sapato, cinto, carteira, plus size, de criança, né, poderia... E hoje ia fazer um monte de compra, ia se atropelar. E hoje, passando por essas experiências, eu entendi que
É esse caminho que a gente tem que seguir. Não que eu não almeje outras coisas, tá? Sim. A gente pretende, né, ter loja masculina, ter de criança, mas não dentro de uma loja. Sim. Mas ter vários Nichos. Nichos, exatamente. Estrategicamente. Estrategicamente. Planejadinho ali. Com planejamento. Com planejamento é o que a gente deseja. A gente trabalha para isso, né? Pensando daqui E vai 5, conquistar. 10, 20 anos. No tempo certo. Vai dar tudo certo. É isso. E aí, vamos lá. A moda como uma ferramenta de inclusão e exclusão. Você já falou que a opção da Via Bella não é porque exclui o obeso, né, o plus size de forma alguma. É uma estratégia de mercado e empresarial e ok. É assim que a gente trabalha com um olhar empresarial, focado naquele objetivo ali. Mas como que você vê a moda hoje como essa ferramenta? Como que você vê essas pessoas que... Quando eu fui obesa, muito mais obesa do que hoje eu sou, porque eu sou considerada obesa ainda, pelos padrões, né? Eu não encontrava uma roupa mais clássica, era sempre aquelas estampas, aquela coisa. Tinha loja que eu chegava que... Hoje isso é muito discutido, então baixaram a bola, né? Mas daquela vendedora te olhar de cima e embaixo, tipo, o que você está fazendo aqui dentro que não tem roupa para você? Como que você vê a moda como essa ferramenta de inclusão e de exclusão? Hoje, dentro, que você diz, dentro da moda em geral ou dentro desse público específico? A moda como ferramenta de inclusão e exclusão. O fato de eu não ter acesso a uma roupa mais... de mais qualidade, ou de uma grife, ou de eu ser obesa e não ter uma roupa mais clássica, ou estar na moda num padrão, né? Então, eu vejo que hoje não existe mais padrão de moda, né? Eu acho Eu amo que isso. não existe mais essa padronização, porque assim, a gente tem ali os anos 50, 60, 70, 80, 90, que eles são 50, né, 5 décadas, né, que estabeleceram a moda. Então, não tem como você sair de nada dentro dessas 5 décadas, né? Hoje, inspiração nos anos 50. Essa aqui foi uma inspiração dos anos 80. Tanto que não existe mais estilista hoje. Hoje se chamam de copistas, né? Olha porque só. eles pegam uma peça e eles redesenham aquilo dali, eles trazem isso para hoje. Existe sim, digamos assim, um modelo, mas não um padrão mais. Hoje a gente tem o modelo, né? Isso aqui é uma coisa tendência, né? Uma peça tendência. Mas você consegue unir isso daqui dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que é o seu estilo. E é isso que a gente traz na loja também. Às vezes o cliente chega com essa rejeição, né? Uma dos nossos pilares na loja é a experiência. A gente não é vendedora, né? Uma das coisas que eu trago para a equipe. Nós não somos vendedores, nós somos aqui amigos, consultoras dos nossos clientes. A gente não sabe a dor da cliente, né? A gente não sabe como que ela vai chegar aqui. Às vezes ela passou por um outro momento onde ela não foi bem assistida, onde ela não foi bem entendida, né? E a gente, às vezes o cliente entra dentro da nossa loja e nem compra, mas ele sai dali e ele, nossa, muito obrigada, foi muito bem atendida, obrigada pelo atendimento. E é isso, eu acho que não existe mais padrão. Eu acho que a gente consegue encontrar a gente dentro das roupas, não as roupas que encontram a gente, sabe? Mas eu vejo muito isso. Isso não tem... Pra gente encontrar a gente dentro da roupa, essa pessoa que chega ali, ela também não tem que estar com um olhar para ela, assim, como eu vou dizer? Eu vou falar de mim, das minhas dores, né? Comprar roupa para mim era um problema, porque eu não me amava, não gostava de me olhar no espelho, então era difícil comprar uma roupa, era muito difícil. Tanto que eu fiquei anos sem comprar roupa, já te contei essa história. E assim, a pessoa que chega ali, não é uma generalização, mas muitas pessoas que chegam ali podem chegar com essa dificuldade. E para ela ter esse entendimento de que é ela que vai vestir a roupa e não é a roupa que vai vestir ela, né? Ela tem que ter esse acolhimento.
Tem. Posso contar uma experiência? Pode, claro. A gente estava com uma cliente que tinha perdido mais ou menos uns 20 quilos. Ela estava no 34. Mas uma pessoa mais madura, devia ter uns 57, 58 anos, né? Com estatura mais baixa. E ela estava exatamente assim. E ela, eu não consigo comprar nada. Eu não consigo comprar nada. E a gente foi no bate-papo, ela foi para a cabine, não levou nada. E a gente ficou ali um tempão conversando, né? E a gente entendendo a dor dela, né? A gente começou a conversar e eu virei para ela assim, olha, se aqui não tá bom, aqui não funciona, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o momento do cliente. E naquele momento, ela até chorou com a gente ali na loja, né? Ficou, poxa, desculpa ter experimentado esse monte de coisa, não ter levado nada. Falei, olha, fique em paz, eu tenho certeza que você vai voltar. E aí toda peça que chegava, assim, menorzinha, né? Com uma cara mais madura, a gente sempre mandava pra ela. Aí um dia que ela voltou, e até no dia que ela foi, eu falei, vai pra academia. Academia é vida, é terapia. Você vai ver, é a única coisa que você faz pensando em você mesma, né? Porque sua vida é dona de casa, mãe, né? Você cuida de tudo que você faz é em prol de um serviço para alguém. Então, o único momento, digo por mim, o único momento que eu faço algo por mim mesma é malhando. Não, é para mim, é pro meu benefício, pra minha mente, meu corpo vai responder. E é isso. E eu falei isso pra ela, né? E ela voltou muito tempo depois. E tinha ganho peso e tal. Ela, nossa, muito obrigada por isso. E voltou e comprou e virou nossa cliente fiel. Hoje a nossa clientinha está sempre lá com a gente. E eu acho muito isso, a experiência que ela teve naquele momento, dela ser acolhida, dela ser entendida. E da gente também entender que, assim, claro, todo cliente é potencial, sim. Todo cliente entra na loja para comprar, sim, olhando pro lado do negócio, tá? Todo cliente tem... Sim, todo cliente que entrar, a gente vai pensar em vender. Claro. É lógico. Né? Isso é parte do negócio. É um negócio, é óbvio. Não vou colocar meu coração, não, tadinha. Não tem como, é meu negócio, eu vou pensar, eu vou dar de tudo ali para aquele cliente. Vestir com tapete vermelho, estoura o balão. Óbvio. Mas quando o cliente ele tem a coragem, que nem todos têm, dele expressar a dor dele, é algo muito coração. E aí você tem que deixar, às vezes, um pouco o comercial e você jogar o teu coração ali e você mostrar que você entende aquela pessoa, que você tá ali com ela, ouvir, porque tem cliente que às vezes ele só tem... Às vezes vai pra loja pra conversar, né? Às vezes é um momento que ele tem ali pra externar, às vezes é uma pessoa sozinha, às vezes não tem com quem conversar. E você acolher essa pessoa, você tem um cliente pro resto da vida. Você tem um amigo que ele vai olhar pra você... Não, vou lá por causa da Bianca. Não, vou lá por causa das meninas. Vou lá na Via Bela, vou lá sentar na poltrona, vou tomar meu cafezinho, porque lá elas me dão atenção. Então, eu acho que é isso. As pessoas estão muito carentes. Sim, então, eu acho que depois da pandemia, acho que isso acalentou muito, né? As pessoas ficaram com o coração muito ferido, né? Às vezes, tem pessoas que ficaram muito sozinhas por causa do isolamento. E tem perderam essa necessidade também, né? de ter outras pessoas. Eu acho que nós somos um caminho para isso também, né? Não só para o negócio, mas de você entender a pessoa e você, não, tô aqui, precisar. Eu acho que quando a gente tem uma experiência assim com a gente mesmo, né? Com essa autoaceitação, com amor próprio, com autoestima, a gente sabe que tem muitas mulheres que por N motivos estão lá no chinelo, né? Lá no fundo. E a gente entra numa loja de roupa, a gente está em busca de um colo. Não só de uma peça de roupa, a gente está em busca de um colo. E é incrível como que, assim, eu tenho experiências para contar em relação a isso, inclusive na Via Bela. Porque ter essa sensibilidade de que não é só o negócio, que eu preciso vender, óbvio, não dá para ser hipócrita de falar que aquele monte de roupa que está pendurado ali não precisa ser vendida. Porque a pessoa está doente, não, né? Mas ter essa sensibilidade de abraçar a sua cliente e entender o momento dela e falar, olha, hoje não leva nada não. Espera você dar uma melhorada, você sentir um outro astral. Isso vai além. Eu acho que é um momento da humanidade, essa falta de empatia. Exato.
A gente está num momento assim, de inteligência artificial, rede social, a perfeição da blogueira, o cabelo da não sei o que, o nariz da outra, a boca da outra, a roupa da outra e o corpo da outra, e vai se perdendo da gente. Quando você entra numa loja dessa e se encontra com você, é um resgate sensacional, que eu posso falar de cadeira. Sério, é emocionante de falar sobre isso. Porque eu entendo a sua cliente e sou feliz que tenham lojas como a Via Bella, que tem esse olhar, né? Que respeitam essa individualidade e esse momento. É muito bacana. É melhor, eu falo que é melhor você ganhar o cliente e perder a venda do que você ganhar a venda e perder a cliente. Com certeza. É um dos nossos pilares. Se o cliente não tá bem com aquilo dali e você tá falando que tá lindo, não tá lindo, você tá vendo, né? A gente tem a gente estuda muito, né, dentro da loja, a gente arquétipo, né? A gente tipo de corpo, o que fica bem com o que não fica, a gente veste as roupas pra gente sentir o toque, né? Hoje, assim, na loja a gente só tem as magrinhas, né? Uhum. Mas a gente, quando o cliente entra, você veste essa roupa aqui, porque às vezes a gente quer que o cliente veja pra gente ver como que vai ficar mesmo. Uhum. Porque a gente precisa ter o feedback do cliente, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é você ter esse olhar de você não só querer vender a roupa, mas você vender a experiência pro cliente. É isso aí. E esse é um nossos valores mesmo da Via Bella. É o que a gente tem tentado colocar no coração da nossa equipe também. Muito bacana. Eu me sinto assim, abraçada. Que bom. E assim, essa blusa, por exemplo, né, maravilhosa que eu estou usando, que eu jamais compraria, né? Foi isso, foi me abrir para essa experiência, né? É um olhar de fora, né? De não, você. Essa daí não. Eu jamais tiraria essa blusa Não gostei, essa não. Nem quis, Ana, né? por favor, dá uma oportunidade para essa peça. E aí você veste e você se sente incrível. Quer dizer, tá aberta, né, para essa experiência. Quem tá ali tá te vendo de um outro você poderia jeito. vestir, realmente você não se sente bem. Sim, Por sim. mais que o meu olhar, como vendedora, né, naquele momento, nossa, ficou lindo. Mas você não conseguiu se ver linda, Sim, ok. não compensaria a venda também. Ok, isso aí. Tá tudo respeito, bem. respeito, é isso então aí. vamos conseguir outras. Uhum. E vamos em busca daquilo que você... Porque às vezes também o cliente ele entra dentro da loja com uma ideia, né? Porque nós mulheres somos assim. Não, eu idealizei um look assim, né? A gente, como você falou, nós estamos o tempo inteiro conectadas com 1 milhão de informações. É a blogueira, é a não sei o que, é a influencer. Cara, como que essa mulher consegue comer tão saudável desse jeito às 6 horas da manhã? É só aquele pratinho para fazer o stories. Exatamente, não tem como, né? Não deve nem comer, às vezes. A gente dá o curte ali e tá ok. E aí, às vezes a mulher chega dentro da loja, porque eu busco uma coisa assim, mas por que você idealizou esse look? Entender, porque às vezes o cliente idealizou aquilo porque ela acha que a blogueira daquele tamanho dela estava vestindo aquilo dali e que ela quer aquilo dali. É isso aí. Aí se você for nessa linha de raciocínio, não temos. Não, entender o cliente por quê? Não, porque aí mostra a foto, muitas vezes. Não, porque eu vi essa roupa aqui, falei, então, posso te mostrar uma outra possibilidade que eu acho que vai ficar incrível em você também? É isso, às vezes eu vejo, né, hoje um mercado, principalmente nos atendimentos, muito robóticos. Sim. E muito impacientes. Eu acho que as pessoas estão muito impacientes, muito intolerantes. Não só o cliente, sim, mas a parte de cá também. Sim. Não tem. Não, esse modelo, não temos. Não, mas espera aí, não temos, mas deixa eu te ajudar, o porquê. Uhum. Entender o porquê daquilo dali. Por que o cliente busca aquela peça específica, né? E acho que é esse caminho, assim, que a gente está conseguindo fazer um pouquinho a diferença no coração das nossas clientes. Se a gente amolecer e acalentar o Estéticast tem essa proposta. Se ele conseguir levar uma mensagem positiva para uma pessoa, o nosso objetivo está atingido. Que ele consiga transformar a vida de uma pessoa. Que essa pessoa que está lá triste, de baixo astral, com a autoestima baixa, porque ela está preocupada com o que o fulano está pensando, o ciclano está pensando, a roupa que não é, ela se liberte disso, eu já estou feliz
com tudo isso que a gente movimentou. Eu falo, se a gente conseguir mudar, alcançar um coração no dia, perfeito. É isso aí. Ganhamos o nosso dia. E a Via Bela quer ser franqueada. Não, reformulando. A Bia quer franquear a Via Bela. Nós queremos, na verdade, não sei se eu diria nem franquear, mas eu diria aumentar o nosso número de lojas. Assim, a gente conseguir, como a gente conversou, né? Conseguir estabelecer alguns padrões, né? Padrões, digamos assim. Não, mas como negócio é necessário. A gente padronizar algumas coisas. A gente tem, sim, vontade de crescer e muito. O que você considera hoje que é o... como eu te disse, eu estou franqueando. A pergunta que a minha franqueadora fez foi assim: o seu franqueado, o que tem na cosmeteria que o seu franqueado não pode ficar sem a cosmeteria? O que você considera que a Via Bela vai proporcionar para o empresário que vai comprar, que é o seu grande diferencial? Hoje, se eu fosse vender uma Via Bela para você, sim, experiência. Você não vai encontrar... Eu falo a experiência de atendimento mesmo, tá? Sim. Porque a gente é uma coisa que a gente bate muito, é o atendimento. Hoje. Porque se tem loja física aberta, é porque as pessoas têm necessidade de se relacionar. Sim. Porque hoje o digital, ele te dá muito Vende mais tudo, facilidade. Né? Compra tudo no digital. Ele te dá muito mais facilidade. Vamos combinar. Você está no conforto da sua casa. Sim. Você pede pelo telefone. Chega na sua casa, você não gostou, você só posta. Se você não quiser trocar por outro produto, ele te devolve o dinheiro. Tem facilidade melhor que essa? Não tem. E por que tem um monte de loja física aberta ainda? É isso então aí. Hoje, se eu fosse vender, o nosso pilar é atendimento. É o que a gente foca todos os dias, a experiência de atendimento. Então, antes de eu te vender um negócio, antes de eu te vender uma loja, antes eu vou te preparar para um atendimento excepcional para atender o meu cliente. Sim. Vai ser seu, mas primeiro ele é meu. Porque é o que a gente tem assim como base mesmo. Não tem como um negócio crescer se um cliente entrar na minha loja, ele não tiver uma experiência diferente no atendimento. Então, hoje, o nosso diferencial é isso. Os grandões aí de gestão, administração, eles dizem que atendimento não é diferencial, é obrigação, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona. É uma obrigação, né? Eu até entendo esse ponto de vista. Sim, é uma obrigação. Mas quem está ali na linha de frente não pensa assim. Não. E a gente na prática não vê isso, né? Né? Você conseguir implantar isso na tua equipe é o mais difícil. Porque a minha briga na cosmeteria você é tá essa. Ali, quando você está ali e o negócio funciona, é porque você está ali. E quando o negócio funciona sem você estar ali? Esse é o meu objetivo. É isso aí. Que a gente estava conversando sobre, não, tem que pegar e tem que fazer. Não, peraí. Primeiro, esse daqui tem que funcionar sem mim, sem a minha presença. Aí sim, eu consegui colocar o meu DNA nas minhas meninas. E aí elas conseguem reproduzir exatamente o que eu faço. Posso ficar tranquila em casa. Sim. Em casa, que eu digo, descansar. Posso saber que o meu negócio está funcionando sem que eu esteja ali. Sim. Então, é uma obrigação, mas você conseguir trazer isso para dentro da loja... Fazer acontecer, né? Esse é o difícil. É você tocar o coração do teu vendedor, do teu colaborador. É você conseguir mostrar para ele que o que você está falando funciona. Eu faço muito prova social com as meninas. Porque a gente treina, né? E às vezes a gente acha assim, não, uma vez no mês nós temos um treinamento. Cara, treinamento é todo diário, dia. É diário. Todo dia é feedback. Vem cá. Então, isso aqui foi ótimo. Mas na próxima, vamos melhorar essa parte aqui? Ah, Bia, mas, cara, eu travo, então vamos treinar? E a gente faz simulação dentro da loja, tá? Às vezes você vai chegar dentro da loja, você vai ver uma atendendo a outra, três louca. Uma olhando. Mas é isso aí. A outra. E aí as ideias vêm. Ali a gente consegue entender também que o nosso colaborador também tem suas dores. Sim. Nem todo mundo é igual a Bianca, nem todo mundo é igual a Ana. Sim, com certeza. Então, é uma coisa que eu falo, vocês vão ter a personalidade de vocês para sempre. Mas a gente precisa e vamos evoluir juntas. Porque eu também tenho a minha. E também preciso, às vezes, retroceder um pouco, respirar e... não, você tem razão, acho que a gente pode ir por esse caminho. E eu acho que é muito isso, é essa troca, né? Por isso que a gente conversando, não, vamos
Vamos estabilizar aqui e aí a gente pensa no próximo passo. Quando eu tiver isso aqui pronto, que eu conseguir dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, aí vai. Aí a gente vai para a próxima e assim a gente vai. Por isso que quando você falou da franquia, eu não sei se seria esse o meu caminho como franquia, mas o crescimento sim. Porque eu acho que franquia fica uma coisa mais robótica mesmo por questões de tipo assim, você vai vender a tua franquia, mas como que você vai vender o seu atendimento? Como que você vai vender? Treinamento diário. Treinamento. É isso aí. O teu franquia, né? Você vende modelo de negócio. Então, e o teu diferencial, né? O que você tem que o teu franqueado não vai viver sem você. Então, tá bom, é o meu modelo de atendimento. Ok, eu vou replicar o modelo de atendimento. É isso aí. E como escala de negócio, franquia é o melhor caminho que tem. Então, a partir do momento que os seus processos estão estabelecidos, né? E funcionando, franquia sim, vai vender franquia, isso é incrível. Não, eu penso isso mesmo, mas você entendeu minha linha de raciocínio assim? Isso aqui tá calçado, tá estabilizado, e aí a gente parte pro próximo. A meta é quando? Não tem um prazo hoje. A diferença é essa. Hoje, no dia 29 quando a gente não tem esse plano, aí a gente leva na flauta, entende? Entre aspas, uma data para te falar, não. Exatamente isso. não. Mas está no... É isso aí. Faz parte do nosso planejamento aí. E vai acontecer. Vai porque toca a vida das pessoas. Então, o que é bom se prolifera. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Adorei esse bate-papo. Foi tranquilo? Mais ou menos. Tô aqui suando ainda. Mas eu que agradeço por... Assim, a minha primeira experiência, né? Assim, um podcast ou falando do meu negócio. Então... Estamos aprendendo. Muito bom, foi perfeito. Mas eu amei, foi muito bom ter conseguido, né? Às vezes passar, você vai ter um alcance muito maior para outras pessoas conhecerem a gente e darem essa oportunidade. Nem que vá lá só, deixa eu ver se é isso tudo mesmo. Não importa, né? Se o curioso chegar lá, né, filha, agarra ele. Exatamente, ele vai ser muito bem atendido, tenho certeza, eu tenho certeza. Abraçado. Não estaria aqui se não fosse assim, não mesmo. Porque esse acolhimento que eu senti no momento que eu precisava, eu quero que as pessoas sintam também. E eu tenho certeza que vão receber. Mais do que uma prova social, né? Eu não tenho nem muito que justificar. E é isso, eu que agradeço muito a oportunidade, a presença de estar aqui com você. E vamos voar. Bom. Vamos, foguete não dá ré. Não dá. Se bem que o Elon Musk está mudando isso, né, menina? Mas como diz o meu marido, camarão que dorme a onda leva. Então, nós não estamos dormindo. Não estamos. Gente... Não deixa de ir na Via Bela conhecer essa pessoa incrível, conhecer toda a proposta dela, aquelas roupas maravilhosas, passar por essa experiência de ser cuidada, acolhida e recebida com todo esse carinho da equipe da Bia, tá bom? A Via Bela, como eu já disse, tá na Praça Santa Teresa. É fácil de achar que tem um letreiro vinho. E eu vou deixar aqui nos comentários, na legenda, o endereço, o contato. E vocês vão ser muito bem recebidos pela Bia, tá bom? Deixa nos comentários também se vocês querem algum outro assunto para a gente discutir aqui no StateCast. Curte, compartilha esse programa incrível. Para aquela pessoa que de repente tem vontade de ter um negócio, para aquela pessoa que está com a autoestima um pouco mexida, para aquela pessoa que quer comprar um look maravilhoso para ir na feira, não importa, para aquela pessoa que quer se olhar no espelho e falar assim, nossa, como eu sou maravilhosa. Esse programa é para isso, para você sair da caixinha, romper com os padrões, deixar de prestar conta para a sociedade e ser a sua pura essência, ser quem você é. Segue a gente e acompanhe os outros programas.